Cara, grava logo. Foi. Ok, pessoal, então o tema é sobre pirâmides, ok? Fiz aqui um resuminho já e vou passar para vocês um básico, né? Aquela relação de achar os elementos da pirâmide. Eu não vou aprofundar muito, vou deixar para o professor Choit fazer com vocês, tá? Então vamos lá. Pirâmide, né? É um sólido geométrico que possui uma base, né? Olha só, eu fiz aqui uma pirâmide quadrangular, certo? Que eu desenho melhor, a base é formato de um quadrilátero, certo? Essa pirâmide ela pode ser triangular, no formato de um triângulo na base, ela pode ser um pentagonal, um pentágono na base e assim por diante. Hexagonal. As pirâmides mais comuns nos vestibulares são a pirâmide, deixa eu só abrir aqui o chat, só um pouquinho, para eu poder enxergar. Ah, aí, Ananda, a voltinha que você pediu, olha que linda. Tá? A pirâmide, as mais comuns são as pirâmides quadrangulares, triangulares, hexagonais. E as mais comuns ainda são as regulares. Então, eu vou falar dos elementos das regulares aqui para vocês, tá? Então, tá aqui, ó. Uma pirâmide, ela tem uma base, que é uma figura geométrica, é um polígono, tá? Essa base é um polígono, esse polígono pode ser triângulo, pode ser pentágono, pode ser losango, depende da pirâmide. O mais comum é o quadrado, o retângulo, o triângulo e o hexágono. Aí ela tem um vértice lá no ponto, aquela pontinha da pirâmide, é chamado de vértice, né? Ela tem as faces laterais, vocês vão ver aqui que as faces laterais são formadas por triângulos, sempre, tá? Nunca uma face lateral da pirâmide vai ser um outro polígono, sempre vai ser um triângulo, tá? A distância do vértice até chegar aqui na base, no plano da base, é a altura da pirâmide. Então, fique atento a esses elementos. Os lados que estão formando a base, certo? São chamados de aresta da base. Ó. A aresta da base são os lados que estão formando a base. E os lados que estão ligando o vértice da base ao vértice da pirâmide, formando aqui os lados do triângulo, né? Dois lados do triângulo, são chamados de aresta lateral. Ele sai do vértice da base, vai até o vértice da pirâmide, certo? Forma dois lados do triângulo que está na face lateral da pirâmide, tá? Então, esses são os elementos. Tranquilo? Posso prosseguir? Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da pirâmide regular, que é a mais comum. O que é uma pirâmide regular? A pirâmide regular, né? Eu vou perguntar para vocês se vocês já passaram por isso, né? O que caracteriza um prisma? Eu estou falando de prisma regular. Vocês já estudaram isso? Para ser um prisma regular são duas bases iguais ligadas por aresta, né? Para classificar como prisma regular, na verdade, para ser prisma, as bases têm que ser iguais, são duas e iguais, senão não caracteriza como prisma, tá? E para ser um prisma regular, as suas bases têm que ser formadas por polígonos regulares. Mais uma perguntinha aí, vamos lá. O que são polígonos regulares? Polígono regular é um polígono que você consegue traçar uma reta sem sair para fora do plano. Não, aí está falando do convexos e côncavo. O polígono regular é aquele polígono que possui os lados todos com medidas iguais, os ângulos internos todos com medidas iguais e os ângulos externos também. Um exemplo bem simples, o triângulo equilátero, ele é um polígono regular. Ele possui os três lados iguais e os ângulos internos do equilátero são todos de 60 graus. Então, ele é um polígono regular. O quadrado é um polígono regular. Por quê? Ele possui os quatro lados com medidas iguais e os quatro ângulos internos de 90 graus, certo? Então, é um polígono regular. Então, só para a definiçãozinha, é o polígono regular, né? É o polígono que possui os lados com medidas iguais e os ângulos também com medidas iguais. Ângulos internos todos iguais, ângulos externos todos iguais. Os polígonos regulares mais comuns na geometria espacial são triângulo equilátero, certo? O quadrado e o hexágono regular são os mais comuns. Mas você tem pentágono regular, heptágono regular, octógono regular e assim por diante, certo? Então, só para deixar bem claro a definição de um polígono regular.
o polígono que possui os lados com medidas iguais e os ângulos internos todos de mesma medida e os ângulos externos também, ok? Beleza? Lembrou? Então, Sim. uma pirâmide é chamada de regular quando tem na sua base um polígono regular, certo? Se for um quadrilátero, vai ser um quadrado. Se for um triângulo, vai ser o equilátero e assim por diante, tá? Então, eu vou falar aqui da pirâmide regular, que é a pirâmide mais comum. A pirâmide regular, ela possui os seus elementos, é isso que você tem que ficar atento no cálculo, no exercício de pirâmide. É que, geralmente, você tem que calcular os elementos para poder chegar numa área e também chegar em um volume. Os elementos são, olha só, na pirâmide regular você tem lá a altura. Essa altura da pirâmide regular é projetada bem no centro da base, a altura da pirâmide, tá? Toda vez que ela for regular, a projeção da sua altura, que sai lá do vértice, vai até o plano da base, vai ser exatamente no centro da base, tá? Então, aqui nós temos, vou puxar uma setinha aqui, ó, esse segmento aqui é a altura. Vou colocar uma letrinha para representar a altura, uma letra H, tá? Então, nossa altura da pirâmide é a distância do vértice ao centro da base, certo? Isso para a pirâmide regular, tá? Na pirâmide regular ainda tem, ó, lembrando mais um detalhe, todo polígono regular, eles podem estar inscritos em uma circunferência. Então, se você escrever aqui uma circunferência, colocar o polígono inscrito, você vai ter uma circunferência mais ou menos aqui, ó. Ela ficou bem oval, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Que representa uma circunferência e a base fica inscrita. Então, a pirâmide regular tem na base um raio, a medida do raio da circunferência que circunscreve essa pirâmide. Então, eu vou chamar aqui de raio, né? Até puxar uma setinha aqui. Então, aqui nós temos o raio, certo? Isso só é possível na pirâmide regular, porque a sua base é um polígono regular e ele aparece inscrito em uma circunferência. A circunferência tem um raio, esse raio vai ser o raio para essa base, ok? Outra coisa, se você ligar o centro da base do polígono da pirâmide regular ao ponto médio de uma das suas arestas laterais, ao ponto médio, divide no meio aqui, ó. Tá bem no meio, tá? Esse segmento, vamos ver quem me ajuda. Tem um nome. Que nome recebe esse segmento do polígono regular? Vamos lá. Não é aposto, alguma coisa assim? Tá lembrando, é o apótema. Isso. Apótema. Então, esse segmentozinho que eu liguei aqui, ó, ele é chamado de apótema, no caso aqui, da pirâmide, ele é o apótema da base, certo? Eu vou usar um azinho para representá-los, tá? Apótema da base, é esse segmentozinho aqui. Lembrando que aqui, ó, é formado um ângulo de 90 graus, tá? Porque a pirâmide, a altura é projetada perpendicular na base. Beleza? Então, esse é chamado de apótema da base. Se você olhar aqui, a pirâmide regular tem como face um triângulo. Esse triângulo, ele é isósceles, tá? Se você puxar aqui do vértice ao ponto... Opa! Deu uma derrapada. Ao ponto médio da base, aumentar aqui. Esse segmento que eu estou ligando aqui do vértice ao ponto médio da base, tá enxergando aí? Esse segmento aí, ele é chamado aqui na pirâmide regular de apótema da pirâmide. Então, a pirâmide regular ela tem uma apótema de base e uma apótema da pirâmide, que nesse caso aqui eu vou usar o AP, apótema da pirâmide, certo? Então, nós temos aqui o apótema da pirâmide, que é o segmento que sai lá do vértice da pirâmide e vem até o ponto médio de um dos seus lados de base, certo? Em qualquer direção que você traçar isso, você vai ter o apótema da pirâmide. Se você olhar bem, esse apótema da pirâmide, ele é a altura de uma face. Quer dizer, até registrar isso, para não amanhã de exercício,
O apótema da pirâmide, ele é a altura de uma face. Você percebe que na pirâmide, as faces são formadas por triângulos, certo? E as linhas que estão formando, os lados estão formando a base, é chamado de aresta, tá enxergando aqui? Tá, beleza. Aresta da base, só anotar aqui. Aresta da base. Aqui no meu caso, aqui eu vou usar a letra L minúscula. Aresta da base. Estou colocando essas letrinhas para eu jogar nas formas depois. Perfeito? Tudo bem? Acompanhando os elementos? E os lados que formam os lados do triângulo aqui, ou seja, liga o vértice da base ao vértice da pirâmide, eu já falei para vocês, é chamado de aresta lateral, certo? Eu vou puxar uma setinha aqui, não sei nem onde vai caber mais agora. Vou puxar aqui, por baixo. Aqui. Então, nós temos aqui aresta lateral, que eu vou colocar um L maiúsculo, certo? Tá aí, então, os elementos da pirâmide, tá? Esses são os elementos da pirâmide que a gente vai usar nas fórmulas. Se você analisar bem o desenho que eu fiz aqui, ficou bem rabiscado, mas dá para perceber. Na pirâmide, você pode observar vários triângulos retângulos. E aí você pode tirar, em alguns exercícios, algumas informações a partir do teorema de Pitágoras. Vamos verificar os triângulos retângulos que aparecem na pirâmide. Isso é interessante você perceber no exercício. Por quê? Porque ele não vai falar, aqui tem um triângulo retângulo que faz o Pitágoras. Não, você tem que perceber que você pode fazer um triângulo retângulo ali e aplicar um Pitágoras. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esqueminha aqui dos teoremas de Pitágoras. Vou desenhar novamente. Aqui, eu tenho, vou numerar aqui. Primeiro caso, certo? Eu vou colocar aqui uma base quadrangular, que eu desenho melhor, só a base, e vou projetar aqui para a gente enxergar o triângulo, tá? Beleza, aqui está a minha base, não está maravilhosa, mas já serve, dá para a gente fazer os triângulozinhos. Vamos lá então, olha só onde aparece um triângulo. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou dar uma rabiscada aqui na pirâmide, vou desenhar ali. Olha só, se você acompanhar aqui, ó, na pirâmide, vem cá na pirâmide, ó. Altura, apótema da base e apótema da pirâmide. Olha só, os três elementos fecham um triângulo retângulo. Então, seria mais ou menos assim, ó. Pego aqui a altura, vai lá, apótema e apótema. Olha aí como é que ficou. Eu só desenhei os elementos, tá? Coloquei a base, desenhei só os elementos, tá? Senão fica muito rabiscado aqui. Percebe que a altura sempre vai vir perpendicular com a base. Então, formou esse triângulozinho aqui, ó. Certo? Aqui você tem a altura, aqui você tem um apótema da pirâmide, aqui você tem um apótema da base. Como é que ficaria o teorema de Pitágoras aqui nesse caso? Como é que ficaria o teorema de Pitágoras aqui nesse caso? Me ajuda aí. A ao quadrado mais h ao quadrado igual a... Eu não sei qual é o terceiro símbolo, mas seria ao quadrado também. Apótema é um AP, tá? AP ao quadrado. AP ao quadrado. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. Então, esse aqui é uma relação de Pitágoras que você vai usar muito na pirâmide. É igual a altura ao quadrado mais o apótema ao quadrado. É uma das relações pitagóricas que tem na pirâmide. Geralmente, você pega um exercício e você tem que enxergar esse triângulo para você conseguir concluir o exercício, tá? Beleza? Vamos, então, para o segundo caso. Certo? Segundo caso, vamos ver se vai caber tudo nesse espacinho aqui. Segundo caso, seria esse aqui. Vou desenhar a base novamente, só para a gente visualizar. Eu sempre, quando estou fazendo exercício de pirâmide, eu rabisco bastante, tá? Eu não gosto de ficar só memorizando, não. Eu gosto de visualizar na geometria. Eu ponho o desenho, meu desenho não sai bom, mas para mim dá ideias, né? Não ficar decorando tanto. Vamos lá, então. Voltando aqui. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Olhando a pirâmide que eu desenhei inicialmente. Olha lá. Se você observar a altura, raio e aresta lateral, olha só, a altura, raio e aresta lateral está formando um triângulo também, certo? Então você teria mais ou menos assim, eu vou puxar aqui no desenho, eu coloquei uma base quadrangular por ser mais fácil de desenhar, mas pode ser em qualquer base. Ó, desenhei aqui a altura, aqui
Vamos desenhar o nosso raio. E aqui, a aresta lateral. Olha só. Olha só. Aqui tem o raio. Aqui tem a altura. E aqui a aresta lateral. Veja, formou outro triângulo retângulo. Então, esses triângulos retângulos, vocês têm que perceber quando estiver resolvendo exercício, tá? O exercício ele não vai te dar esse triângulo pronto, ele vai dar algumas informações, a qual você vai alocar ali e perceber onde está o triângulo, beleza? Então, ficamos assim. Pitágoras aqui, como é que ficaria? L ao Raio ao quadrado. quadrado mais H ao quadrado. Perfeito. Hipotenusa, cateto e cateto. Muito bem. Então, mais uma relação métrica, ó. L ao quadrado, ou seja, a área lateral ao quadrado, é igual à altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Mais um triângulo retângulo que aparece, o último. Sim, o último que eu vou destacar aqui, mas você pode tirar outros, mas esses são os que estão em destaque. Vamos lá na nossa... Vou desenhar minha base aqui de novo. Desenhar aqui a minha base. Só para fazer o desenho dos elementos. Beleza? Vamos lá. Veja, observe, apótema da pirâmide, metade do lado da base, que aqui está no ponto médio, então aqui é a metade do lado da base, com uma aresta lateral, certo? Então teria mais ou menos... Vou até desenhar uma face aqui para vocês observarem. Vou pontilhar a face. Desenhar uma face, essa face... Tá aqui, eu desenhei uma face da pirâmide, fiz até a pontilhadinha, certo? Que aí fica até melhor de vocês enxergar o triângulo. Aí eu vou traçar aqui o apótema, que é a altura da face, a apótema da pirâmide. Ela tem que bater lá no ponto médio, ó, bem no meio do lado da base, tem que bater essa projeção. E aí, se você... E aí, essa projeção aqui, como é a altura do triângulo, aqui, ó, tem um ângulo reto, ó. Puxa aqui, ó, e fecha com a aresta lateral. Veja só. Formei esse triângulozinho aqui, ó, na face, ó. Triângulozinho na face. Aqui eu tenho o apótema. Ó, lembrando, deixa eu até fazer de cor diferente aqui. Lembrando que tudo isso aqui, ó, é o lado da base. Como eu cortei aqui no meio, ó, esse pedacinho aqui, ó, ele vai valer L sobre 2. E aqui a aresta lateral. Viu aí o triângulo? Então, esses triângulos, quando você estiver fazendo exercício de pirâmide, que vocês têm que enxergar, depende do elemento que ele fornece. Vai ter exercício, por exemplo, que ele vai te dar lá uma aresta lateral, um raio de base, você precisa calcular a altura para finalizar o exercício. Vai ter exercício que ele vai te dar lá uma altura, uma apótema de base, você precisa calcular a apótema da pirâmide, para você finalizar o exercício. Então, esses pitágoras vão servir para isso, para você encontrar o elemento que falta para você solucionar o exercício. Vamos lá, e o Pitágoras aqui, como é que ficou? Último. L sobre 2 ao quadrado, mais apótema ao quadrado, igual a L ao quadrado. Lzão ao quadrado. Perfeito! Vou só colocar aqui do lado, na ordem, ó, Lzão ao quadrado, que é o aresta lateral, é o apótema da pirâmide ao quadrado, mais a aresta da base dividido por 2 ao quadrado. Então, esses são os teoremas de Pitágoras que você vai tirar em uma pirâmide. Ok? Vamos, então, trabalhar algumas ideias para eu poder dar sequência aqui. Vamos lá, vou apagar o meu lado esquerdo aqui, tá? Tranquilo, turminha? Tranquilo, Val. Tranquilo. De boa. Fala comigo, eu não gosto de ficar falando sozinho. Eu acho que eu sou meio carente de estar com vocês. Vamos lá, vou fazer uns exemplos básicos aqui e vocês me dão a resposta. Ai, perfeito? Então vamos lá. Eu coloquei para vocês as relações métricas, certo? Eu só não queria que vocês decorassem, apenas que vocês conseguissem entender como obter esses triângulos, que aí você não vai ficar ocupando espaço na sua mente com decoreba de uma relação que é só você compreender. Vou dar um exemplo. Você está lá resolvendo o seu exercício. E aí aparece o seguinte, eu vou fazer bem resumidinho. O exercício te fornece o raio. O exercício te fornece a aresta lateral, que eu estou chamando de Lzão. Que vale 15. E você está precisando da altura.
que você vai fazer? Vai ter que trabalhar o Pitágoras. Em uma outra situação, o exercício te fornece. Isso aqui seria a situação 1. Situação 2. O exercício te fornece a aresta da base. Aresta da base. Fornece a aresta lateral. E você precisa calcular o apótema. Certo? E um terceiro caso, o exercício te fornece apótema da base, ele te fornece aresta lateral, te fornece aresta da base, e você precisa da altura. Perfeito? Vamos lá nos 3 casos? Vem comigo. Então aí eu só não coloquei o enunciado, eu coloquei só o que o exercício está te fornecendo. E aí você vai ter que trabalhar essas informações aí para chegar no que ele quer. Sempre, ó, a dica. Para mim, eu ajudei vários alunos com essa dica, porque o professor valeu, porque eu fiquei decorando. Desenha a base e traça na base os elementos que você conhece e coloca o que você precisa. Vê o que você consegue. Né? Por exemplo, aqui na primeira, eu vou desenhar a base pode ser qualquer base. Eu desenho melhor, no caso, para desenhar os elementos, eu desenho melhor aqui, que eu não defini a base, né? A base quadrangular na primeira. Vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho o raio, então eu vou puxar o raio aqui. O raio ele sai do centro e vai até o vértice. Então aqui está valendo 9. Aqui eu vou colocar o vértice da pirâmide, para um pontinho em cima, para os triângulos ser formados, né? Eu tenho a aresta lateral, que no caso vale 15. E quero saber a altura. Olha só, nesse caso, os elementos envolvidos já formaram o triângulo, certo? Agora você já enxergou o triângulo, você já aplica o Pitágoras, tá? Quanto dessa altura, galerinha? 82. 12? 12. Ótimo. Vocês perceberam a sequência pitagórica famosa do 3, 4, 5? Sim. Porque se você olhar bem ali, ó, o 3 está multiplicado por 3, 3 vezes 3, 9. O 5 está multiplicado por 3, 3 vezes 5, 15. Então, o companheiro do 3 do 5 é o 4 na sequência pitagórica. Então, o H só pode ser o 4 multiplicado por 3. Mata rápido, tá? Então, aqui, ó. Ah, professor, mas eu prefiro jogar o Pitágoras. Então, se o Pitágoras ficaria assim, ó. 15 ao quadrado igual H quadrado, 9 ao quadrado. 225. Mas se você tiver a percepção da sequência pitagórica, você vai ganhar tempo. Vamos isolar H quadrado, 225 tira o 81, vai dar 144. Extraindo a raiz, 12. Então, ó, você já chegou no valor do H. O que eu quero de vocês, eu estou pedindo isso para vocês, mas acho que depende de cada um, é que vocês desenhem, vocês enxerguem o triângulo. Quando você tiver com o exercício lá, é importante você enxergar o triângulo. E como que você enxerga o triângulo? Faz uma basezinha, pode ser a base... se ele der a base, faz a base que ele está dando, é até melhor, tá? Mas desenha uma basezinha e a partir dessa base você traça os elementos. Por exemplo, eu posso desenhar a base triangular aqui, ó. Vou fazer aqui com uma triangular. Mas eu gosto da quadrangular. Certo? Eu estou desenhando a base qualquer, aleatória. A base para mim não interessa. O que interessa para mim são os 3 elementos ali. Certo? Aí eu ficaria assim, eu vou desenhar um vértice, poder sair meus triângulozinhos, e a partir daqui eu vou estar traçando. Ó. O que ele forneceu para a gente? Ele forneceu para a gente aqui uma aresta da lateral, vou desenhar ela aqui, está valendo 13, certo? O apótema que sai lá de cima e vem até o ponto médio do lado da base, então esse é o apótema. Lembrando que ele é perpendicular, esse cara aqui é perpendicular.
certo? E aqui, ó, metade do lado da base. Metade do lado da base. Então, eu consegui visualizar esse triângulo aqui, ó. Certo? Peraí, o apótema eu não tenho. E o lado da base vale 10, metade 5. Então, aqui eu tenho o 5. Certo? Beleza. Então, esse é o meu triângulo retângulo que eu consegui desenhar. Ah, mas é interessante, tá? Se você conseguir desenhar o triângulo retângulo, vai ficar muito mais fácil de você ver os pitágoras que tem para aplicar do que decorar. Cara, aquela relação que tem. Fica mais complicado. Aqui, novamente, nós temos 13 ao quadrado igual a AP quadrado mais 5 ao quadrado. Vai dar 169 AP quadrado, mais 25. Subtraindo, 169 tira 25, isso vai dar 144. Muito bem. 12 também. Aí você vai, pô, tá tudo valendo 12. É que eu tentei fazer para que saia valores exatos. Beleza, mas eu quero que vocês peguem uma ideia. Eu vou falar do formulário importante, eu estou só falando das relações. E a última? Vou dar o H. 2 raiz de 7? Muito bem. Como você chegou nisso? Você pode me ajudar? Oi? Alex, você tá sem Primeiro aula. São 2 triângulos que vai ter que fazer. Aí só pega primeiro a porta da pirâmide com o lado não. Lado da pirâmide, e depois vai ter o traço do meio, você vai poder calcular a altura com a apótema. Eu acho que você matou a pau. Você tem que trabalhar 2 Pitágoras. Porque se você traçar a altura aqui, que nós estamos querendo saber, eu vou fazer um desenho. Vai ficar faltando 2 valores para poder achar essa altura. Olha só. Vou desenhar uma quadrangular agora. Olá. Vamos supor que... eu quero saber a altura. Então tá bom, vamos começar pela altura. A altura está aqui, ó. Ela sai lá de cima, vem aqui no centro. Beleza. Aí o exercício deu o apótema da base. Da altura que eu não conheço. Aqui eu tenho o apótema da base. O apótema da base vale 6, que é perpendicular, certo? Onde que eu vou fechar um triângulo com o apótema da base? Com o apótema da pirâmide. Aí você vai olhar na questão, se está faltando 2 elementos, já não dá para resolver o Pitágoras ainda, eu tenho que conhecer o apótema da pirâmide, certo? Então, para eu poder chegar no apótema da pirâmide, eu vou precisar de um outro triângulo. Vou desenhar um outro aqui, não vou desenhar em uma outra base aqui, só para não ficar tão tumultuado, dá para fazer de uma só. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso do apótema da pirâmide primeiro. Então vou lá, já vou riscar os segmentos que eu preciso primeiro. É o apótema da pirâmide. Aí vou olhar o que tem. Tem o lado da base, tem a área lateral. Então vou puxar aqui também. Ó. Área lateral. E aqui, ó, metade do lado da base. Lembrando que o apótema da pirâmide ele vem perpendicular. Certo? Mudou de lado. Não tem problema, tá? Aqui é o apótema que eu não conheço. Metade do lado da base. O lado da base vale 12, aqui tem que valer 6. E a área lateral, 10. Então, primeiro... Com o Pitágoras, nesse triângulozinho, eu vou ter como calcular o apótema, que estava faltando no triângulo anterior. Tá? Aí você vai fazer o Pitágoras nesse triângulozinho primeiro. Esse Pitágoras aqui vai dar 10 ao quadrado, apótema quadrado e 6 ao quadrado. 100 apótema quadrado, aqui 36. Subtraindo o apótema quadrado, vai valer 64. Extrai a raiz, apótema 8. Só que não era o apótema que eu precisava, mas ele vai ajudar a chegar naquilo que eu preciso, que no caso da altura. E aí, vou lá naquele triângulozinho anterior, eu vou até puxar uma setinha aqui, puxar aqui para cima, e vou fazer o Pitágoras agora. Agora eu conheço o apótema. Então ficou assim: 8 ao quadrado, que é o apótema que eu já conheço, h quadrado, 6 quadrado, 64,
36. Subtraindo 64 tira 36 vai dar 28. Colocando na raiz de 28 não é uma raiz exata. Aí o meu amigo aí, ele fatorou 28, né? Extraiu a raiz do fator que era possível, no caso 28 é o meu aqui 4 vezes 7, tira a raiz de 4 dá 2. 2 raiz de 7. Beleza, galerinha? Entendeu a ideia dos triângulozinhos? Sim. Sim. Massa, né? O que é que nós finalizamos aqui? 35, né? 35, eu tenho 10 minutos ainda. Vou falar agora das fórmulas. Como calcular a lateral, como calcular a total e como calcular o volume. São as formas básicas da pirâmide. E aí, dentro do exercício associado a essas áreas e volumes, é que eu vou precisar estar explorando esse triângulozinho aqui, tá? Eu estou fazendo assim bem pausadamente, no modelo Beabá que eu estou trabalhando, que é o meu projeto que eu falei para vocês, que eu já vou começar a disparar aí para vocês dar uma treinada. É entender o fundamento, tá? Beleza? Vamos lá então. Quando ele fala em áreas, vou separar aqui. Quando a gente fala em áreas da pirâmide, nós temos área da base. Geralmente, área representa o quê? Volume. Vamos aqui devagar. Área representa superfície. Volume representa espaço. Ou seja, quando eu falo em área, é a ocupação de superfície. Aí eu estou ocupando uma área. Quando eu ocupo um espaço, estou falando de volume, tá? Então, na matemática usa muito a letrinha S de superfície para representar área. Então, a área da base, eu vou usar o símbolo SB. Você vai ler superfície da base, que é a mesma coisa de área da base, tá? Pergunto! Cadê meu amigo que tá me respondendo aí? A minha amiga também. Tem dois, três alunos aí que tá mandando ver aí, tô gostando. Vamos lá. Como que eu calculo a área da base de uma pirâmide? Depende de qual tipo de base que ela tem. Perfeito. Depende do polígono. Muito bem. Polígono base, porque se eu tiver um triângulo na base, eu tenho que calcular a área do triângulo. Se eu tiver um quadrado na base, tem que calcular a área do quadrado, e assim por diante. Se eu tiver um trapézio na base, tem que calcular a área do trapézio. Então depende do polígono base. Beleza. Ótimo. Vamos então para a área lateral. Área lateral. Que eu vou colocar o símbolo superfície lateral. O que seria a superfície lateral? Você vai pegar uma pirâmide, vou até desenhar aqui uma nova pirâmide quadrangular. Tem lá uma pirâmide, vou dar pequenininho aqui só para mostrar. Tá lá a pirâmide. Quando fala em superfície lateral, você vai excluir a base, certo? Então a área lateral será formada por quem? Triângulo? Pelos triângulos. No caso de uma pirâmide quadrangular, essa que eu acabei de desenhar aqui, ó, quantos triângulos tem na lateral? 4. 4. Cada lado da base tem uma face apoiada. Então, quando a base for um triângulo, na base que tivesse um triângulo, seria 3 faces laterais. Se a base for um pentágono, seria 5 faces laterais. Beleza. Então, se eu calcular a área de uma face dessa, lembrando que uma face dessa, cada face dessa aqui tem o apótema, certo? E tem aqui, ó, a aresta da base, onde está apoiado o apótema. Como é que eu calculo a área de uma face? Me ajuda aí. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não, de uma face. Mas a face não é um triângulo equilátero? Não necessariamente, é um triângulo isósceles. Tá, é de pirâmide geral, né? Quando o polígono, quando a pirâmide como fala, é regular, a base é um polígono regular, mas as faces laterais, quando elas forem regulares, são formadas por triângulos isósceles. Pode acontecer de ter um triângulo equilátero, mas não é regra. Base vezes altura dividido por 2, Val. Perfeito, olha só. E quem seria a base do triângulo? Quem seria a altura do triângulo? A base é o lado do polígono da base. Perfeito. É isso aí que eu queria que você chegasse. Então, ó, superfície da face, vou chamar de SF, seria a base da face, que no caso é o Lzinho,
E quem seria a altura da face? Apótema? O apótema, aqui, ó. Altura e base. Então fica assim, ó, a fórmula, ó. Isso aqui você calcula a área de uma face. A superfície lateral, ela é composta de todas as faces laterais. Eu posso criar uma formulazinha, mais ou menos assim, ó. Superfície lateral. Como eu quero fazer uma regra geral, no caso da pirâmide quadrangular, quantas faces laterais tem? 4. 4. E se for uma pentagonal? 5. Assim por diante. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma letrinha aqui, N, que significa o número de faces que tem na pirâmide, multiplicado pela área da face, ou seja, multiplicado por L AP sobre 2. Tá aí a lateral da pirâmide, certo? Esse N aqui que eu estou colocando, ele representa número de faces. Prof, Pode falar, Lino. eu estava aqui olhando e em alguns casos essa pirâmide pode estar meio inclinada. E aí, para descobrir a área lateral, eu teria que fazer de cada criança? Fazer o quê? Eu estava olhando e tinha um desenho de uma pirâmide inclinada. Se eu fosse fazer a área lateral, eu teria que fazer de cada triângulo dela? Se são diferentes, se ela não for regular, aí sim, teria que fazer. Porque é o seguinte, só existe apótema, esse símbolo aqui, apótema, na pirâmide regular. Porque quando eu pego uma pirâmide que não é regular, vamos supor que você tem na base da pirâmide um retângulo, certo? Você tem lá um retângulozão lá, ó. Aí você pode desenhar uma pirâmide aqui. Aí você tem as faces 2 a 2 iguais. No caso, você teria que calcular as áreas das faces e somar. Uma por uma. Entendi, obrigada. No caso da regular, eu não preciso, porque as faces são todas de triângulos congruentes, de mesma área. Então, você calcula a área de um deles e multiplica pela quantidade. Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Aí, essa relaçãozinha aqui eu estou colocando para a área de uma lateral de uma pirâmide regular, que seria o número de faces multiplicado pela área da face. Fechando aqui, né? Vamos só mais um pouquinho. Área total. Só terminar o formulário. A área total é bem tranquilo. Legal, entendeu? Achei que legal que vocês me ajudaram a chegar na fórmula. A área de uma face multiplicada pela quantidade de faces que tem, tá? Área total. Área total da pirâmide, que eu vou chamar aqui de ST, superfície total, é a junção do que você tem na lateral mais a base. Então, a área total de uma pirâmide, que é o ST, eu posso colocar essa formulazinha aqui, ó. Área da base, que é o SB, somado com a área lateral. Certo? Aí você tem a área total da pirâmide. Então, o que acontece? Se o exercício pedir uma área total, você tem que saber a área da base, tem que saber a área lateral. E para você saber uma área lateral, você tem que conhecer a aresta da base, tem que conhecer o apótema. Aí que entra os Pitágoras da vida. Realmente ele não dá essas informações. Beleza? Bom, pessoal, pode falar. Não, só confirmando. Ótimo. Eu vou parar por aqui. Faltou a formulazinha do volume. Aí o Schoit vai entrar nesse assunto com vocês, tá? Ele vai repetir algumas coisas que eu falei e pode até acrescentar, beleza? Espero que tenham compreendido a ideia que eu quis lançar aqui dessas pirâmides. Eu vou aproveitar para vocês já pegar o fundamento do triângulozinho, que é importante na pirâmide, tá? Beleza? Coloca o nome de vocês aí. Pode falar, tô ouvindo. Não, só falei tranquilo. Ótimo, é que falou, eu tava falando e pensei que já me chamando. Gente, cara, eu tô adorando esse momento. Acho que eu vou roubar uma aulinha para mim, hein, pra ficar com vocês. Vocês participam bastante. Isso é muito bom. Galera, põe o nome e me despeço aqui. Até uma próxima oportunidade. Geralmente, quando faltar professor, tiver problema, eu vou estar entrando aqui falando com vocês. Tá? Beleza? Então, até mais, Val. Até mais. Um abraço. Falou, Val, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Por isso que eu consegui fazer um coraçãozinho aqui pra você. Acho que eu não sou bom no coraçãozinho. Tá certo. Aí, conseguiu, Val. Próxima entrada aqui, ó. A vinho, tá? Camiseta vinho. Essa aqui já fiz a homenagem, fazer a outra também. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Boa aula.
Ô, Val, eu só vou anotar aqui rapidão, antes de sair. Tudo bem, eu tô deixar aberto aqui um pouquinho. Já tô saindo, né? É que vai que você pensa, né, que eu tô dormindo, sei lá. Não, tem uns que dormem, eu deixei uma hora ligada a sala que eu entrei, o cara tava lá ainda. Mas do terceirão, não foi de vocês, não.